Galera, no vídeo de hoje, falar um pouco aqui da criação e de alguns assuntos espinhosos. Ultimamente eu tenho falado algumas verdades nos vídeos e tem até espantado algumas pessoas, mas isso é normal, né? O brasileiro médio não gosta muito de ouvir a verdade. O negócio é viver de ilusão, de mentira. Não é à toa que nós temos a classe política mais imunda do mundo, né? Mas é isso mesmo, acho que isso aí vai ser difícil de mudar. Beleza? Bom, começar mostrando aqui pra vocês. Coloquei as duas suras com o galo de pescoço pelado, né? Mestiço de Plymouth. Ver se dá pra tirar alguns pintinhos delas. Galinha sura é bicho melindroso. A fertilidade não é muito boa porque dificulta bastante a cópula por elas não terem a cauda. E normalmente são aves miúdas, né? Olha só. As duas aí, mestiças de galinha balão. Mas saíram assim, pouco miúda. Coloração muito bacana, muito bonita, né? Galinha pintadinha. Também deixei uma Plymouth ali. Não está muito boa de aparência. Ela saiu de choco recentemente. Tá com a plumagem um pouco feia. Então espera mais alguns dias aí pra gente estar juntando uns ovos e fazendo a incubação, ver se o resultado vai ser bacana. Eu gravei alguns vídeos que foram exclusivos para outras plataformas, né? Lá pro Facebook, pro Instagram, até pro TikTok. Voltei a falar sobre o milho fermentado, que eu continuo dando para as aves. E recomendo muito. Você que gosta de jogar o milho inteiro assim para as galinhas, colocar ele para fermentar, deixar 24 horas na água. É muito bacana, vai aproveitar o máximo aí dos nutrientes do milho. Já mostrei uma vez aqui no canal, faz algum tempo, mas não custa nada a gente ensinar de novo, né? Primeiro lava o milho, tira a sujeira, a impureza e depois deixa ele submerso. Coloca água o suficiente para cobrir o milho aí, passar uns 2 dedos de água. 24 horas depois, ele já está prontinho para você servir para as galinhas. Vai estar bem molinho, melhora a digestibilidade, fica mais palatável. E esse processo de fermentação vai diminuir algumas partes do milho, chamadas de antinutrientes. São partes que as galinhas não conseguem aproveitar. Além do mais, o milho assim, depois de ficar na água, ele incha, né? Ele absorve água, rende mais. Você vai encher o papo da galinha com menos milho. Mas é claro, o milho sozinho não faz milagre. Ele nunca deve ser a alimentação principal da galinha, somente o milho, porque ele não atende à demanda nutricional da ave. Eu sei que tem gente que não gosta de servir ração, às vezes não encontra os ingredientes, e tem gente também que acha que a ração faz mal para as galinhas, principalmente na parte da fertilidade. Porém, somente com o milho você não vai resolver nenhum problema, vai criar mais. Então, no mínimo, adquira aí um farelo de soja, um calcário calcítico para misturar junto com o farelo de milho e o farelo de soja. Já vai ser assim uma alimentação muito melhor para as galinhas. Você pode fazer uma ração de qualidade sem o núcleo, porém vai precisar de vários outros ingredientes, né? Alguns alimentos alternativos. Tem gente que tem muito medo do núcleo. Primeiro por causa do preço, depois o cheiro que ele tem. E aí acham que tem algumas substâncias que são maléficas para a carne da galinha, quem consome um franguinho, né, no final de semana. Mas isso tudo é besteira. Porém, sem o núcleo, você consegue sim fazer uma ração de qualidade para as galinhas. Mas como eu falei, precisa de muitos ingredientes. E para atender a demanda nutricional de uma ave assim muito produtiva, aí é muito difícil mesmo, sem uma ração convencional. Também andei falando sobre as galinhas de pescoço pelado e por que, na minha opinião, elas são a melhor opção para quem cria no quintal, sem muito compromisso com vendas e etc. E até mesmo para quem vende um franguinho abatido. Galinha de pescoço pelado não é segredo para ninguém que é uma das variedades que eu mais gosto. Primeiro que são muito resistentes. Segundo, fácil de criar. Terceiro, produtivas. Tem gente que fala mal da aparência, mas na minha opinião são aves bonitas e
São aves que você consegue reproduzir muito fácil, né? Tem uma conversão alimentar muito boa, comem bastante, tem muito apetite. Essa é uma coisa que quase todo criador gosta de ver. Você coloca a comida que a galinhada cai matando ali, come tudo. É uma variedade sem frescura, dá certinho para um quintal caipira. Um ganho de peso muito bom. Para quem gosta de abater um franguinho no final de semana, não tem outra variedade melhor. E por isso estou desenvolvendo aqui, né, uma Rhode de pescoço pelado, uma Plymouth de pescoço pelado e até um New Hampshire. New Hampshire só tem um exemplar, mas futuramente vou ampliar muito a criação delas. Agora tá difícil encontrar novas aves para comprar, né? Ovos também. E já entrando aqui nos assuntos espinhosos, eu encomendei umas aves aí no criatório, mas chegou o dia e o cara não falou nada, né? Passou do prazo, mandei mensagem, aí já deu desculpa que não pôde, que não sei o que. Eu acho que tem criadores que evitam estar vendendo ovos para outros criadores. Não sei se com medo da concorrência ou é medo do produto deles não agradar, né? E aí ficarem defamados. Comigo mesmo tá acontecendo muito isso. Os caras parecem que estão evitando vender aves ou ovos para mim. E esse meio da avicultura, meus amigos, é onde tem mais picareta. Eu nunca vi ter tanto cara trambiqueiro. Eu até fiz um post falando do índio gigante, da galinha balão. Foram muitos comentários de gente que se decepcionou bastante, porque adquiriu ovos e quando nascem as aves, tem nada a ver, né? Uma genética muito inferior à que é mostrada. Isso acontece muito. O pessoal mostra suas aves bonitas, as mais bacanas. Na hora de vender, vende a refugagem. Vende ovos do que tem de mais ruim na criação, para não passar o que tem de melhor da genética dele para outros criadores. E também porque às vezes só tem boniteza em algumas galinhas, elas não produzem nada. E acontece também do cara não conseguir atender a demanda com as aves dele e adquirir ovos de outros criadores, até inferiores, mais baratos, e vende como se fosse dele. Daquelas galinhas bonitonas que ele mostrou. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Outra coisa que eu queria falar para vocês é de uma poedeira nova que lançaram aí no mercado, com ovos marrons, cor de chocolate, iguais os da Marans, né? Com certeza uma poedeira híbrida desenvolvida a partir das Marans. Agora se preparem que vai vir muito golpe por aí. Quem tem galinha Marans e vende os ovos, hoje em dia está vendendo muito caro, chegando a R$1.000 aí a dúzia. Agora com essas poedeiras híbridas que vão ser baratinhas, né? Negada vai jogar um galo puro no meio e vender os ovos, claro, como se fosse de Marans, raça pura. E pelo que a gente pode ver do anúncio lá da empresa, a galinha poedeira é idêntica a Marans. O que vai mudar aí é o tamanho, né? Se preparem que a oferta de ovos de Marans no mercado vai ser grande. Então, alguns vídeos que eu andei falando a verdade por aqui, algumas pessoas se doeram bastante, principalmente nas outras redes sociais. Tipo aquele vídeo que eu falei dos falsos ovos caipiras. Muita gente criticou aquelas críticas rasas, que não são críticas construtivas, né? Do tipo, nada a ver, sem nenhum argumento. Provavelmente gente que está com essas práticas erradas aí no mercado. Mas é isso, nosso país está mergulhado em picaretagem. Valeu, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!